Estamos... Sobreviveste à subida. Não estavas à espera deste exercício isto. Mas pronto, vamos então começar. Queria já agradecer a todos pela presença. Agosto é um mês difícil e o fim de semana ainda por cima do dia está bom. Agradecer ao Tiago por esta oportunidade que nos dá de partilhar um bocadinho a sua experiência. Como muitos dos presentes aqui, e eu próprio antes de me juntar a este projeto, e acredito que como a maioria do cidadão comum tem pouca ideia de como funciona o poder local, do alcance e da intervenção que tem e do impacto que tem nas suas vidas. E hoje vamos começar a retomar as conversas a mais neste novo formato, tentar trazer um bocadinho, refletir um bocado sobre esse tópico, a perceber como é que podemos ganhar esse conhecimento e onde é que nos podemos desenvolver nestes 2 anos, não é? Porque agora somos apanhados a meio, já passaram 2 anos da ação autárquica, mas para os próximos 2 anos e até preparar uma futura eleição autárquica assim. Por isso, acho que o Presidente aqui, o Tiago, já dispensa a maior parte das apresentações, membro fundador da Iniciativa Liberal, ex-candidato à Presidência da República, mas hoje, sobretudo, como Presidente da Junta da União de Freguesias de Alvar, no Gilte, Foz do Douro. Eu espero que vocês tenham uma siglazinha dos vossos vídeos. Não é especialmente feliz porque o FAF também não. Porque acredito que nas Assembleias de Freguesia sempre que alguém tenha que dizer alguma coisa, tem que dizer União das Freguesias de Alvar, Foz do Douro. E tem que respeitar a ordem, senão alguém vai ficar chateado. Nunca posso falhar, senão é uma revolução. Pronto, a moderar vai estar a Gisele Gaio, que é tesoureira do atual Grupo de Coordenação Local da Maia e orientadora do Gabinete Autárquico que nós criamos. E eu, Nuno Gomes, também faço parte do GCL e do Gabinete Autárquico. E antes deste GCL, eu passava bastante tempo a ir às Assembleias Municipais, ainda com a antiga deputada municipal que saiu e agora com a atual. Nós vamos dividir esta conversa em 2 partes. Uma, concentrarmos mais na parte genérica, autárquica e nos conceitos liberais, como é que se podem aplicar. E a segunda, deixamos um bocadinho mais para as freguesias, até para o Tiago falar um bocadinho da sua experiência e talvez lançar aqui um bocadinho de tópico para o futuro. No fim da primeira parte, vocês perguntas que tenham, opiniões que queiram dar, estão à vontade, ok? Ricardo e nós vamos tentar, desculpe, Tiago e nós vamos tentar dar a nosso melhor contributo, mas queremos ouvir as vossas questões e no final teremos outro período para uma discussão mais livre, quem tiver perguntas. Por isso, passo à Gisele para começar. Começo com a primeira pergunta. Okay, Então, genericamente falando, quando os liberais falam em menos Estado, menos impostos, mercado livre ou livre mercado, menos descentralização de poder, de que forma é que estes ideais se aplicam ao nível autárquico? Em primeiro lugar, também, naturalmente, não queria deixar de agradecer o convite, aqui está, e agradecer a vossa presença, realmente, num sábado à tarde de verão, e é louvável que queiram vir aqui, ouvir falar um bocadinho de ação autárquica e de liberalismo. E, portanto, também agradecer e felicitar o Grupo de Nação Local da Iniciativa Liberal da Maia por esta iniciativa. Portanto, tenho todo o gosto em partilhar convosco o que já são, então, 2 anos de experiência que eu não tinha, não é? Portanto, eu também tenho que afirmar e reconhecer que não tinha grande experiência e, portanto, tive que aprender também muito do que, se calhar, muito do que falaremos hoje e das questões que surgirão. Mas, de facto, em termos gerais, o que é que pode ser interpretado como uma visão liberal ou um exercício liberal do poder ao nível autárquico, não é? Em primeiro lugar, quanto a princípios, que aqui apontaste, de facto, um liberal tem por princípio a defesa da liberdade, como bem sabemos, não é? Isto depois reproduz-se noutros princípios, nomeadamente
quanto ao funcionamento do Estado, que são o princípio da subsidiariedade, peço desculpa. Isto significa mesmo isso, que tendo como ponto de partida o indivíduo e o indivíduo livre de fazer escolhas e depois de atuar em conformidade, o princípio da subsidiariedade diz-nos é que tudo o que possa ser feito ao nível mais micro, e o nível mais micro possível é o próprio indivíduo, não é? Sejamos claros, tudo o que possa ser feito ao nível mais micro é ali que deve ser feito, porque é ali que melhor será tomada a decisão e que mais eficientemente serão tomadas as ações. Isto, de uma forma muito genérica, significa que quando chegamos ao nível de Estado, significa que temos que ter um raciocínio invertido ao que normalmente é o raciocínio quando pensamos em Estado. Quando pensamos em Estado, pensamos no grande Estado central, no topo, e depois pensamos como é que, pensamos de um modo quase hierárquico, pensamos que outros níveis por ali abaixo se podem realizar e a discussão de descentralização tem-se dessa forma. E eu até, para ser sincero, apesar de ser uma palavra correta, eu nem gosto muito de dizer a palavra descentralização, porque parte deste pressuposto, parte do centro, e estamos a fazer um movimento para baixo ou para fora. Quando, na verdade, o que se deve estar a discutir é a subsidiariedade. O que é que isto significa? Que só quando um determinado nível, e se o indivíduo consegue fazer melhor do que uma estrutura superior, então se o indivíduo, por exemplo, tem a capacidade de livremente escolher a escola ou de livremente escolher o seu prestador de saúde, então esta liberdade e esta capacidade deve estar no indivíduo. E agora é que vamos subindo níveis. E, portanto, se no nível da freguesia esta estrutura é mais capaz de tratar dos jardins, por exemplo, sendo que o indivíduo em concreto não o conseguirá fazer, tratar dos jardins da sua comunidade, mas se calhar no nível de freguesia consegue. Então é ali que tem que estar essa responsabilidade. Se na área do conselho, e sendo certo que o indivíduo por si não consegue criar uma rede de transportes públicos, por exemplo, não é? E se calhar a freguesia também não terá essa capacidade, mas se o conselho tem essa capacidade, então é ali que tem que estar aquela responsabilidade. E continuamos por aí adiante. E, portanto, só de forma subsidiária é que o poder acima tem direito a exercer e a ter competências e atribuições que lhe sejam atribuídas. Claro que nós conhecemos a realidade de Portugal e não é manifestamente o que eu vos descobri, não é? Nem em raciocínio, nem na prática, no que são competências e atribuições dos vários Estados aqui, é? Das várias entidades que constituem esta grande figura chamada Estado. E, portanto, somos de facto um país muito centralista e a primeira abordagem do liberal, então, é reconhecer isso e lutar contra isso, e tendo como pressuposto que eu vos acabei de dizer, que é o raciocínio inverso, normalmente, desta discussão. Portanto, descentralização, sim, mas interpretada da visão subsidiária e não de baixo para cima. É que estamos a falar sempre, peço desculpa, de cima para baixo, estamos sempre a falar de baixo para cima. No fundo, uma espécie de delegação de poderes, não é? Nós exatamente, e é uma boa imagem, representa isso mesmo que eu estou a dizer. Nós, cidadãos, é que estamos a delegar poder a entidades para que façam por nós coisas que não conseguimos fazer individualmente e, portanto, é de facto uma delegação de poder. A soberania, nesses casos, a maneira de um liberal interpretar a soberania é isso mesmo, a soberania está no cidadão, portanto é ele que delega poderes e aceita limitação de alguns dos seus direitos ou o convívio, para o convívio da comunidade.
Mas é de facto um contrato estabelecido entre o cidadão e as múltiplas entidades que estiverem a prestar serviços públicos. É um contrato e é um contrato de locação mesmo de deveres. E assim sendo, de facto, esta é a primeira e grande diferença, quase de atitude e de princípio, que um liberal pode ter no exercício do poder local. Quando vocês estiverem a exercer poder numa freguesia ou num concelho, e em alguma competência em concreto, vocês sentirem, por exemplo, na gestão das escolas, ou seja o que for, ou na gestão aqui de um centro-dia, se vocês sentirem que não estão a ter as competências devidamente atribuídas pelo Estado Central e tal, vocês não devem ir pedir a intervenção das comunidades, devem exigi-las, porque o modo de interpretar as coisas não há aqui um ato de benesse que o Estado Central tenha que fazer para ter estas questões. É uma questão de princípio e, na verdade, na dúvida, então deve-se achar que está no nível que a competência, a atribuição, a função deve estar no nível inferior. Se há dúvidas, então deve estar no nível inferior. A nível da liberdade de escolha em particular, e sendo pragmáticos para a legislação atual, existe capacidade de decisão nas autarquias suficiente para intervir nesse espaço? Por exemplo, sabemos que a nível de alguns impostos, não é? IMI, próprio IRS, existe um intervalo, não é? Por exemplo, aqui na Maia, a nível do IRS é o máximo, por exemplo, dá-nos 0 de volta, podia dar 5%, dá-nos 0 de volta, mas existe algum intervalo de impostos, mas existe mais espaço no poder de decisão autárquico que não esteja bloqueado já pelo Estado Central? A margem é muito curta, de facto. Falando agora só do aspecto de fiscalidade, não é? A margem é de facto muito curta. Porque o Estado Central, aqui em concreto, o Estado Central tem um monopólio na gestão da máquina fiscal e na cobrança. Claro que depois, componentes do Orçamento do Estado são componentes que estão previstas pela lei orçamental, que são componentes direcionadas às autarquias, quer aos concelhos, quer às freguesias, são fundos próprios que são calculados segundo alguns determinados critérios de população, de território e outros fatores ali. Mas, de facto, é sempre o cobrador único é o Estado Central, depois é depois ele que também distribui, não é? E também o único legislador na matéria permitida é o legislador central da Assembleia Pública. Isto não é necessariamente assim noutros países. Noutros países há níveis inferiores ao nível central, quer seja níveis regionais, quer níveis comparáveis aos municipais. Depois há várias versões, há muitas diferenças entre os países nessa matéria, mas pressupormos que o monopólio da cobrança e gestão fiscal tem que estar no nível central, não temos que partir desse pressuposto. E, portanto, a verdade é que em Portugal é assim, também somos muito centralizados nessa matéria e o campo de ação de um município, e aqui já nem coloco a freguesia, porque aí a freguesia, o campo de ação é nulo, mas o campo de ação do município é realmente muito curto, tem a ver, acima de tudo, com decisões que podem ser tomar conta de rama e quanto essa parcela de IRS. Pode ter também um papel, e aqui um papel mais importante, no que é o IMI, no que é a definição do IMI, e nomeadamente não só na definição da taxa, em pensar as formas de, por exemplo, criar isenções deste imposto. Isto é tipicamente usado nos municípios como forma de estímulo à construção, à recuperação, depende, há vários motivos para isso. As áreas de reabilitação urbana já estiveram, e conforme elas forem definidas pelos concelhos,
é também uma oportunidade de tentar mexer aqui alguma coisa, mas a margem é muito curta. Onde há uma margem mais efetiva, mas que não é diretamente impostos, onde há uma margem mais efetiva de também simplificar, desburocratizar e também libertar os cidadãos de cargas fiscais, é nas taxas. E de facto, há todo um universo de taxas e por aí escondidas, associadas a vários. E tipicamente bastante complexas. Um liberal, se calhar, aí pensa primeiro perceber porque também nós nunca vamos partir do zero, não é? Nós, Iniciativa Liberal, quando estivemos a exercer poder, vamos estar confrontados com uma situação pré-existente. Portanto, também temos que ter consciência disso e, em primeiro lugar, conhecer e perceber isso antes de tomar decisões à la carte ou desconectadas do que for aquela realidade. Dito isso, é muito provável, isto é um esforço que eu, por exemplo, ainda estou a fazer, mas é complicado, é o de revisão das taxas, de simplificação e mesmo ao nível freguesia isto é possível, porque nós temos múltiplas taxas. Exatamente. Das quais temos a responsabilidade de cobrança. Pegando um bocadinho nesse conceito da raia de ação limitada, e tendo em conta que em Portugal a Iniciativa Liberal, onde tem estado, quer no Parlamento, quer nas Assembleias Municipais, o principal foco tem sido um bocadinho de escrutínio, não é? Tentar exigir um bocadinho mais de transparência ou responsabilidade na gestão dos bens públicos, que, como sabemos, costuma ser um grande problema em Portugal. Na tua opinião, onde é que tu achas que o papel de uma autarca liberal se pode diferenciar? Normalmente poucos, somos poucos, não é? Mas, por exemplo, comparativamente a um partido de protesto. Acabas de referir uma coisa que também é para já a realidade de quase todos na Iniciativa Liberal, que é sermos oposição. Nós não estamos a exercer poder, com exceção de minha e do Porto em geral também. Nós temos um vereador, portanto, o Ricardo Valente, do Executivo também do município do Porto, também com pelouros de grande responsabilidade, aliás, acrescente. Mas, tipicamente, o que a Iniciativa Liberal está a fazer, e previsivelmente também poderá estar a fazer no futuro, é a oposição. Portanto, sim, essa questão do escrutínio é absolutamente essencial. Não só na verificação póstuma das decisões tomadas, mas também nos processos de tomada de decisão. E, portanto, as assembleias municipais ou de freguesia podem ter papéis no que são as tomadas de decisão dentro do município ou da freguesia. Por exemplo, na área regulamentar, é um exemplo, na área de aquisição ou alienação de bens imóveis, é outro exemplo. E naturalmente, no aspecto essencial, um dos momentos essenciais, que é a aprovação das grandes opções do plano e do orçamento. E, portanto, nestes momentos, há a oportunidade de exercer não só o escrutínio, mas também contribuir ativamente com princípios de desburocratização, de descentralização, de transparência, quando as coisas ainda estão a ser feitas. Para além disso, há o chamado Estatuto do Direito à Oposição, que está previsto legalmente, e que atribui aos deputados e aos representantes de partidos que não são poder, atribui um conjunto amplo de direitos, nomeadamente de petição, de pedidos de documentação, até de consulta de processos, de acompanhamento dos processos de decisão nas juntas. E, portanto, aconselho também a que leiam aquilo bem e exerçam os direitos que estão ali permitidos a um deputado da oposição. Por último,
há algo que está aberto aos cidadãos, que é a participação nas reuniões públicas, não é? E a intervenção também nas próprias reuniões públicas, não só da Assembleia, mas também das juntas, não é? Dos executivos. E, portanto, eu tenho mensalmente uma reunião pública, aberta ao público, do meu executivo. Não é? Devo-vos dizer que, na verdade, é muito raro aparecer um cidadão, mas a porta está aberta para que qualquer um faça. E se calhar aqui acontece o mesmo, na Maia, não é? Estas reuniões, supostamente terão que estar a acontecer, estas reuniões públicas, e portanto o que eu espero, acho provável que tipicamente não estejam lá muitos cidadãos, mas o que eu espero é que estejam lá os cidadãos liberais. Também é. Sim, já aconteceu aqui episódios onde nós fomos a assembleias de freguesia e éramos vistos com muita desconfiança. Pronto. Primeiro, exatamente como disseste, não é suposto estar lá pessoas. Pronto, mas isto, não sei, tem a ver, está quase com a questão da cultura política. Temos muito baixa cultura política em Portugal ainda, não é? E portanto, uma coisa que deveria ser vista como natural e óbvia é vista de forma estranha. Exatamente. Eu queria aproveitar e buscar um bocadinho o que foi dito sobre Portugal ter um poder muito central, muito centralizado, com a questão das limitações a nível financeiro, de ser uma imposição da entrega das verbas do Orçamento de Estado para as autarquias. Queria pegar nesses dois temas e perguntar como é que vês a questão da transferência de competências a nível da ação social, da saúde, da educação, e se isso deve ser acompanhado pela revisão da Lei das Finanças Locais. Eu sei que a ANAF, por exemplo, tem processo interventivo nisso, não é? Portanto, qual é a tua opinião sobre isso? Pois, de facto, este processo que já foi debatido em várias mudanças legislativas em termos genéricos, este processo de chamada descentralização administrativa que está a ser feito é de facto tudo menos centralização. Isto não é novo o que eu estou a dizer aqui, já vários protagonistas disseram, também o próprio no Porto tem sido uma voz muito ativa nesta questão. O que ali se passa é de facto uma mera destarefização do Estado. Estão-se a libertar de tarefas e atos e compras mais chatos e que manifestamente o Estado Central faz mal, mas não estão a transferir efetivos poderes, e o poder não pode ser só o decidir, é o poder também de depois poder atuar em conformidade com a decisão. E a vertente orçamental, de facto, nunca é assegurada dessa forma. Eu acrescento para além disso, o modelo atual de financiamento das autarquias já cria bastante déficit para o campo de atribuições e competências que as autarquias têm. Quando digo autarquias, estou aqui a falar quer do município da freguesia. Dou-vos um exemplo. A generalidade, mais de metade das freguesias deste país não tem um orçamento atribuído para esta via de financiamento que sai do Orçamento Geral do Estado. Não tem orçamento para ter alguém, por exemplo, em permanência. Uma única pessoa em permanência. E percebendo-se que o campo de atribuições que é dado às freguesias não é depois acompanhado de um campo de efetivas competências e dos efetivos recursos, ao nível do Conselho também se poderia usar um pouco esta argumentação, mas seguimos para já ao nível de freguesia. Percebendo isso, percebemos que algo está mal desde a origem do que é a lei de financiamento. Ela não transfere verbas o componente mais importante do orçamento de qualquer freguesia é uma verba que provém do Orçamento Geral do Estado, do chamado Fundo de Financiamento de Freguesias, que é uma componente do Orçamento Geral do Estado, não é? E que é calculada segundo um algoritmo, digamos, que tem em conta território, tem em conta população. Mas isto significa,
para a grande maioria das freguesias, que são freguesias de baixa densidade populacional e, portanto, qualquer freguesia com menos de 5 mil habitantes, neste cálculo do que é o Fundo de Financiamento de Freguesias, não se consegue garantir um orçamento para ter alguém que permaneça objetivamente, segundo o que este cálculo faz. Tipicamente também não nos podemos esquecer, quando estamos a falar destas freguesias mais pequenas, e no meu caso, a União de Freguesias de Alvar, Foz de Évora e Gil não enfrenta esses problemas, porque é uma grande freguesia urbana, e portanto aí o problema já está mais mitigado do subfinanciamento. Mas nestas freguesias, que estão claramente subfinanciadas, há um problema duplo, é que além de terem pouca população, têm tipicamente um território muito vasto e esparso. Portanto, mais necessário seria então garantir aqui esta capacidade de ação do território por parte do poder local que está mais próximo. A tal revisão da Lei das Finanças Locais não prevê que as freguesias possam receber verbas, nomeadamente do Portugal 2030. Isso são questões distintas, mas também é um aspecto relevante. A Lei das Finanças Locais trata-se essencialmente desta questão da componente do Orçamento Geral do Estado, não é? Do bolo geral, a coleta de todos os impostos, o que é que vai para o Estado Central, praticamente tudo, na verdade, e depois distribui, porque assim está no orçamento, e nas leis, uma parcelazinha já pequenina para as autarquias. Mas, como eu disse, pode-se pensar numa forma de organizar as finanças locais em que as autarquias tenham capacidade de coleta própria de impostos que estejam definidos, que são atribuídos ou consignados, digamos, à ação autárquica. Isto teria toda outra capacidade de ação e até de intervenção no território, nomeadamente de planeando baixar esses impostos para criar algumas ações de estímulo, ou por um princípio básico de devolver. Para ter essa capacidade de decisão é impossível apenas neste momento. Outra questão são as linhas de financiamento gerais, que vão havendo, os Portugais 2030, o PRR, e que vão sempre havendo. E de facto, mesmo aí também há uma manifesta centralização na gestão desses fundos. Eu, por exemplo, a minha União de Freguesias, conseguimos assegurar uma linha de financiamento PRR para a recuperação de um equipamento que temos que ir ao teatro, mas conseguimos porque fomos forçados a integrarmos uma candidatura da Direção-Geral da Cultura. Portanto, quem está a gerir as coisas é a Direção-Geral da Cultura, do Estado Central. Temos também, e conseguimos, estamos integrados numa linha de financiamento do Portugal 2030 agora, mas também porque tivemos que nos integrar numa agência de desenvolvimento local ou numa candidatura liderada por uma agência de desenvolvimento local, e de novo aqui também, enquanto freguesia, não o pude fazer. Aqui de novo é uma estrutura já no Estado Central, mas aqui do nível supralocal, e portanto também aí o nível local e a particular das freguesias, até diria, está dependente do que outras entidades públicas. É mais um exemplo onde não são vocês que decidem, mas são vocês que têm que fazer o trabalho. Sim. Se vocês correr atrás da decisão de outros. Exatamente, quer dizer, depois isto, desde logo, se eu pudesse ter candidatado diretamente a esta linha de financiamento para o meu equipamento específico, sem nenhum tipo de intermediários, provavelmente as coisas seriam muito mais eficientes. Já o tinha assim, para já não tenho, porque, portanto, inclusive há um recebimento, se calhar depois tem que vir primeiro para... Claro, depois há toda... O que é que isto gera? Ineficiências, por princípio, não é? Portanto,
teria sentido eu estar a envolver-me com uma agência de desenvolvimento local se eu estivesse a desenvolver um projeto conjunto com essas entidades. E aí sim, então, pronto, vamos colaborar, fazer algo em conjunto, então vamos também fazer esta candidatura conjunta. De resto, para eu equipar um teatro, preciso de estar enquadrado num plano geral nacional de equipamento de dezenas de outros teatros. Se calhar não. Trazendo um bocadinho o tópico outra vez da falta de participação dos cidadãos na vida política e dando aqui como exemplo a Maia, a própria Maia, reparamos que existe pouca iniciativa que seja fora do âmbito da Câmara Municipal. Temos empresas municipais, conselhos, programas, projetos, tudo mais alguma coisa. A questão aqui é possível alterar esta dinâmica quando está tudo dependente da iniciativa da Câmara, sem mudar a legislação a nível global, a nível nacional? Porque, não é, como liberais, temos a tendência a defender menos Estado. É natural que os cidadãos então perguntem: vocês então no alcance de uma autarquia local vão lá e tiram coisas e depois quem é que organiza isso? Quem é que faz isso? Ou seja, é possível alterar esta dinâmica? Ou é mesmo um problema cultural português que... Vamos lá ver. Há um quadro de atribuições e depois as respectivas competências atribuídas, isto é por lei, de facto. Não é? E a questão é, uma vez que eu, por exemplo, enquanto União de Freguesias, tenho previsto legalmente que tenho que fazer aquilo tudo, não vou poder deixar de fazer. Não é? Porque aí também porque é a responsabilidade que, naturalmente, que há ali uma lista longa que vai de coisas muito corriqueiras, como cuidar de caminhos, mas também há coisas muito de ampla abrangência, como ter política cultural e desportiva, e portanto, quando assim de facto, e associado a isto, quando também não escolhes o orçamento que tens, não é? O orçamento é atribuído e também não vais poder, porque seria um ato mas pegar num cheque e começar a passar cheques aos cidadãos. Não é? Tens de pensar então da forma mais eficaz e enquanto liberal, da forma mais liberal, podes desenvolver aquelas competências que vais ter que desenvolver. Ou seja, uma pessoa não se não posso deixar de ter política cultural, posso fazê-la de formas diferentes. Se não posso deixar de cuidar dos jardins e cuidar das ruas, aí no caso do Conselho, por exemplo, posso fazê-los de formas diferentes. Posso ter sempre serviços municipalizados, posso ter uma empresa municipal, posso estar a concessionar a privados. São diferentes formas de fazer a mesma coisa. Exatamente. Mas, por exemplo, no âmbito cultural, não é? Imaginemos, a autarquia é responsável, não é, por promover essa cultura, tem uma parte do orçamento alocada a isso, mas, por exemplo, em vez da autarquia decidir no seu plano de atividades quais são os eventos que ocorrem, ou o que é, ela decide esperar que sejam os cidadãos a trazer essas iniciativas e financiar. Sim, quanto a isso tens toda a razão. Pegando um exemplo de uma política de atividades culturais, uma política de cultura não tem que ser uma política de atividades culturais. Pronto, é até isso que eu queria dizer. Não necessariamente, porque aí também há muita abrangência e interpretação do que possa ser aquilo. E poderá ser, por exemplo, então, de facto, perceber o que ocorre no território e facilitar ser um elemento facilitador. Ser um elemento facilitador ou ser um elemento dinamizador dos agentes locais que façam coisa. Pode ser uma estratégia de benefício direto aos cidadãos. Eu, por exemplo, atribuindo o cheque de escultura. Podem ser várias versões
de políticas que não sejam a definição do que vai suceder em termos culturais naquele concelho ou naquele município. Isso com certeza. Sim, nós agora temos previsto aqui um período de perguntas, mas eu quero aproveitar que se está a falar disto, quero aproveitar para lançar a próxima pergunta, porque está totalmente relacionada, que é: o que é que distingue a maioria do cidadão não sabe exatamente as competências de uma Câmara Municipal e as competências de uma junta de freguesia e às vezes nem das empresas municipais quando os serviços são delegados. Portanto, o que é que distingue exatamente ou qual o principal fator que faz distinguir a atividade de uma Câmara de uma junta de freguesia? Desde logo está por lei, mas isto diz muito pouco. Na verdade, há muita geometria variável do que cada um vai estar a fazer, quer pelo quadro próprio da freguesia ou do concelho, se é rural, se é urbano, se é um território extenso, se não, se tem muita ou pouca população, as condições socioeconómicas da sua própria população. Portanto, há o quadro legal, mas também há quadros variadíssimos de delegação de competências dos municípios para as freguesias e cada concelho tem a sua versão disto, não é? E, portanto, pode haver freguesias no Porto a fazer coisas que na Maia não fazem, pode haver freguesias na Maia, aliás, as freguesias na Maia estão a fazer coisas que as freguesias no Porto não fazem, por exemplo. Já vamos explorar essa E por último, deixa-me só dizer, portanto, é isso, o quadro de delegação de competências e por último também queria só acrescentar que há um terceiro aspecto que também interfere, que é a realidade de todas as freguesias. Nós, independentemente das pessoas saberem se a competência está ou não na freguesia, o cidadão vai muito tipicamente à freguesia. Portanto, eu acho que uma freguesia, e aí é um papel muito particular enquanto poder local mais próximo, acho que uma freguesia que tem que estar a fazer é também servir de front office do Estado para o cidadão. E se a competência não é sua, então temos de estar a encaminhar, a mediar, a facilitar ao cidadão o acesso à solução. É isso. Mas pronto, vamos aproveitar agora um bocadinho, se vocês participarem na conversa, se tiverem questões, opiniões para dar, casos específicos que se tenham-vos ocorrido e queiram partilhar. Eu tenho uma questão. Tem a ver com um tema que fomos falando aqui, que é quase uma questão versus provocação. Eu acho que a cobrança, falou-se aqui, a cobrança de impostos está muito centralizada e é uma realidade. Mas eu pergunto se os próprios autarcas o querem que seja de outra forma. Porque eu acho que tem outra vantagem, além de ter um orçamento próprio, e a vantagem de prestação de contas junto da população. A noção que eu tenho é que as câmaras e as autarquias dão, mas não cobram. Portanto, é por isso que vemos em Portugal uma realidade, por exemplo, a Maia é um bom exemplo, nunca houve alternância, uma vez, logo a seguir ao 25 de Abril, mas depois temos sempre a mesma maioria ao longo de anos, porque eu acho que existe esta realidade que é a Câmara dá, basicamente, dá serviços públicos, dá escolas, dá cultura, mas depois não cobra impostos, mesmo que sejam para a Câmara, o IMI, só que a gente paga ao Estado Central. Portanto, esta lógica eu acho que é muito desigual, e aqui quase fazendo uma defesa do Estado Central, mas acho que as autarquias e os autarcas beneficiam disso. Tirando os grandes municípios como Porto e Lisboa, que têm uma realidade muito própria, a alternância no poder é muito difícil de se tornar um político, um autarca. Portanto, é um bocado esta provocação se os autarcas estão interessados, de alguma forma, em passarem a cobrar impostos. É uma boa pergunta. Provavelmente não, mas a questão é, se queres liberdade, tens de ter responsabilidade. E não é só questão da cobrança, também a decisão sobre o imposto, a decisão sobre, não só sobre a taxa, mas sobre o imposto, sobre as suas eleições, e depois a efetiva cobrança. Não é? Mas claro que isso significa uma imediata responsabilização, não é? Depois daquele agente político, porque depois cabe a ele, não é? Demonstrar que aquele imposto é necessário e porquê, e depois também cabe a ele perceber
a gestão do orçamento que faz, que prioridades estabelece, tendo em conta também que do lado lá vai estar a dizer ao cidadão: eu estou a dar-te aqui a educação, estou a limpar-te o jardim, mas também te estou a cobrar impostos e, portanto, vai ter que explicar uma coisa e outra, não é? Até porque existe uma série de impostos que são decididas a nível autárquico, mas tu nem sabes. A questão é isso. Não é? Porque o Podem cobrador cobrar vem de cima, essa percepção. mas depois as pessoas nem têm a percepção de que existe uma porcentagem dos impostos pagos que serão decididos a nível autárquico. Okay? Por isso é que esta questão de... É verdade, essa é a questão da pouca margem que existe, que é a derrama e a componente de IRS. Isso de facto são decisões autárquicas, mas as pessoas não têm noção. Tu tens, por exemplo, na Maia, não é, que está a cobrar o máximo, que é os 5%. Estamos a falar de um rendimento anual de 10 mil euros, são 500 euros. E eles podiam ter zero. E a pessoa ganhava esses 500 extras. Mas eu acho que isso não resolve o problema. Não resolve o problema. Resolve o problema Mas a pessoa se é calhar pôr as outras pensar- empresas a cobrar e a prestar o serviço. Aí A havia uma prestação de contas muito justa que é. Sim, é tal responsabilização, não é? É tal responsabilização. Tu, ao deixares que o Estado controle isso, na verdade, estás-te a responsabilizar e podes sempre alegar, não é? Não, isso é do Estado Central. Pronto, mas Nós isso, assistimos. e vamos sempre ser Mas eu acho que é muito confortável. É muito confortável confortável. ao nível autárquico. Nós estamos num Estado centralista, mas também é confortável para um autarca o poder imputar sempre a culpa ao terreno do passo. E é uma estratégia, não, muitas vezes, dentro do poder local. Portanto, sim, é verdade que isso implica o assumir uma responsabilização, que é outra face da moeda da liberdade, não é? É a responsabilidade necessariamente depois das ações que são. Quando então, de facto, está plenamente capacitado o poder local, nomeadamente por via de também poder cobrar e gerir os seus recursos, então também vai estar plenamente responsabilizado. Não é? Mais questões? Eu tinha há pouco em relação a 5 mil freguesias, certo? Que não têm alguém a trabalhar full-time? Não, eu diria das 3.080 freguesias, são 3.080 neste momento, após a mudança de 2013, das uniões. Não, eu diria as que têm menos de 5 mil habitantes, e estas são mais de metade das freguesias deste país. Ok. As que têm menos de 5 mil habitantes não conseguem gerar um orçamento. O dinheiro que lhe vem do Fundo de Financiamento não consegue pagar a alguém a ter habitado. Isto é perverso. Sim, faria sentido trocar esse algoritmo para garantir que existe pelo menos um representante em cada uma dessas freguesias? Faria sentido rever a revisão geral da lei de financiamento e nomeadamente na vertente do que acabamos de falar da possibilidade de tendo que for o quadro de impostos para ir, haver impostos que são municipais. Pronto, são. Tipicamente são os impostos associados à propriedade, os IMIs, mas... E a questão, o Tiago estava a falar das taxas e isso, mas a realidade é que o cidadão comum, eu se pensar na minha vida, a relação que eu mantive com a minha... Obviamente faço parte de uma junta de freguesia, que é a maior do concelho, que é a cidade da Maia, mas as relações que eu tive com a junta de freguesia, não me recordo sequer, não faço ideia qual foi a interação que eu tive com a junta de freguesia, excetuando para registrar o meu cão, acho eu. Sim, depois pagar uma taxa Paguei essa taxa, realmente, mas acho que é a única taxa que eu paguei à freguesia. Portanto, o cidadão comum não sente muito esse lado das taxas. Grandes empresas, são uma questão diferente. Eventualmente chegar ao dia, infelizmente a todos, também há o cemitério. Tipicamente também está entregue às freguesias. Aliás, é uma componente muito importante de receita em algumas destas freguesias mais frequentes. É o cemitério. Por alguma razão, essa foi ainda para mais porque a componente do Orçamento de Estado é mesmo curtinho. E pegando um bocadinho na que a Gisela estava a falar, na outra competência que tem a limpeza de caminhos, não é? Mas acaba por colidir com a própria gestão autárquica da limpeza dos resíduos urbanos e tratamento. Claro, depois há aqui. Aconteceu aqui recente também, já não lembro quem é que mencionou, acho que não está aqui, que houve acho que foi em Águas Santas, não é? Foi a Rita.
prioritário está cá, não é? Que foi uma situação de fez-se esse tratamento de árvores, não é? Da poda e depois deixou-se o entulho no chão, porque pelos vistos, ou seja, a Maia Ambiente, que é a empresa municipal cá, fez a operação de limpeza de árvores, mas depois deixou o entulho à espera que a junta fosse lá, e depois a junta vai lá dizer, como foram eles que começaram, eles é que não têm recolhido. Ou seja, sim, estes conflitos. Pronto, a dado momento é verdade que pode haver ali zonas conflituantes, não é? De perceber. Assististe a alguns episódios assim? Sim, apesar de que aí quando encontrei margens conflituantes de tutela, não usei isso para não fazer, porque tipicamente é o que acontece, quando há margens conflituantes de tutela, nenhum nem outro faz. E aí surge um problema. Eu posso dar um exemplo em concreto, que é as licenças de venda ambulante. Um pequeno exemplo comezinho. As licenças de venda ambulante estão atribuídas às freguesias na cidade do Porto, por delegação de competências. Na verdade, seria uma competência municipal, mas estão atribuídas. Portanto, nós estamos a fazer esse trabalho. Só que surgiu uma dúvida relativamente a licenças de venda ambulante associadas a grandes eventos organizados pela coisa. E no meu território é fácil pensar, o Primavera Sound, a Queima das Fitas, tudo que se passa no Queimódromo está no meu território. E portanto, tivemos ali um conflito de interpretação, não era um conflito institucional entre Câmara, entre município, ou mais em concreto entre água, portanto uma empresa municipal e junta de freguesia, a perceber então o que é que ia licenciar o que é comum. Mas era dentro do espaço do evento. Pois, há dentro do espaço, mas também há fora do espaço. E quem fazia o que se podia. E depois havia ainda um terceiro argumento, um terceiro fator de complicação, que é a água negociada para os patrocinadores destes grandes eventos, cláusulas de não concorrência, ou seja, ela não poderia permitir concorrência. E então a junta está vinculada a uma cláusula de não concorrência assumida por uma empresa municipal, ou deveria estar? Provavelmente não é? Portanto, este tipo de coisas pode surgir, não é? Mas, e essa também é uma percepção muito comum do cidadão comum, e mesmo de alguns autarcas, e de quase todos os governantes, de certeza, a percepção de que a freguesia é uma estrutura hierarquicamente inferior ao município. O que não é verdade. Não estão, a freguesia não está sujeita à tutela hierárquica de ninguém. Nem do município, nem de uma região, nem de um governo. É um órgão com a sua autonomia política própria. E portanto, assim sendo, as coisas também... as coisas têm que funcionar de outra forma no que são as relações institucionais com esta relação. E pegando um bocadinho nisso desses conflitos, até por pouca capacidade de decisão, a ação da freguesia em si, como instituição política, ainda faz sentido existir a freguesia? Eu acho não está demasiado reduzido, apesar de, como falaste bem, algumas freguesias têm uma extensão enorme do território, mas depois não têm recursos para gerir. Nós, para o interior, as freguesias são maiores que... Algumas freguesias são maiores que certos municípios. Sim. Aqui, ou seja, faz sentido existir essa freguesia que é igual, não é? Tem umas competências delegadas a nível nacional que é igual para todos. Sim. Seja uma pequenina com milhares e milhares de habitantes ou uma gigantesca que nem consegue pôr uma pessoa a trabalhar o tempo inteiro. Faz sentido existir assim? Não deveria pensar por esse conceito? Eu acho que faz sentido. Há uma razão histórica, não é, para existirem freguesias. É de facto a nossa estrutura de poder local é muito única, mesmo em termos comparativos com outros países. Esta estrutura dúplice, freguesia-conselho, não existe
na esmagadora maioria dos países. Há algo parecido em algumas autonomias de Espanha. Há estruturas submunicipais de variadas formas em vários países, mas são estruturas que não são necessárias e que não cobrem necessariamente todo o território. Aqui nós temos, de facto, a célula política base em Portugal é a freguesia. Daquelas células depois constituem. E, na verdade, se quiséssemos comparar o que são os concelhos, os municípios, em termos médios, nos outros países europeus, em comparação com o que é uma freguesia cá, em termos médios, um município europeu está mais próximo do que é a nossa freguesia do que está do nosso concelho. Se quiséssemos ser. Portanto, aí se calhar então devemos estar a desenvolver o argumento se faz sentido manter os concelhos. Podemos estar a desenvolver esse argumento, porque na verdade a freguesia está muito mais próxima que essa realidade de município no contexto europeu. Claro que isto depois varia imensamente de país para país, mas se quiséssemos fazer um comparativo assim, grosseiro e médio, é o concelho que se calhar é uma estrutura estranha. Dito isso, eu não acho que seja. Claro. Agora, concordo em absoluto com um aspecto que tu me disseste. Acho que o problema essencial aqui não tem a ver com a existência desta estrutura dupla. Isso é que é útil para quase haver checks and balances do próprio poder local. Tenho uma provocação, não é? Desse double check que é, se pensarmos bem, em Portugal não fiz o cálculo, mas a percentagem de freguesias com eleitos que não são do partido do município deve ser, não faço ideia, mas deve ser muito baixa, deve ser 5%, 10%. Na Maia tem uma, salvo que é Águas Santas. Elegeu outra, que era a Mineirosa, e entretanto migrou para o. Portanto, há vantagens em pertencer ao partido do município, à partida. Não sei qual foi o motivo que levaram. Essa percepção, não sei quais foram os motivos que levaram a essa migração, mas que houve essa migração. Mas a nível do país também não deve ser muito diferente. Deve ser. Moreira é independentes. Não tem essa estatística. Não te diria que são esses 5 ou 10%, mas claramente a coincidência é o mais comum que deve acontecer. Dito isso, também é este nível onde é mais fácil movimentos de cidadãos estarem. E há várias estruturas. E é também onde é mais fácil outros partidos poderem ter alguma intervenção. Dito isso, é uma realidade de coincidência de cores, dentro de um conceito. Há fatores sociais que eu diria que explicam isso, porque também quem vota uma cor para o concelho vota a mesma cor para a freguesia, muito tipicamente. Há também as explicações mais de foro maquiavélico, quase, diria, porque de facto, quer se queira, quer não, até historicamente, não é? Essa percepção de que um presidente de junta da mesma cor sairá mais favorecido, eu acredito que tem razão de ser. Eu não verifico isso no Porto. Aliás, até acho que nos tratam pior. que o executivo do. Não, estás a tratar pior. Mas o Porto, em termos que não é do movimento, é campanhão. É campanha QPS e paramos QPC. São essas. As restantes são movimento, portanto seriam da mesma cor. Pronto, disse isto um bocadinho em tom de brincadeira, mas com toda a sinceridade eu até acho que há mais consideração e benesse para campanhar, por exemplo, mais atrasado, e para pararmos, porque, pronto, não sei, se calhar, uma estratégia se calhar também de uma estratégia de convivialidade ali dentro. E desenvolvimento. Pode ser. Pronto. Mas a estratégia de apoiar os seus também claramente existe e eu tenho que reconhecer isso. Essa realidade existe. Mas voltando ao que estava a dizer,
O que eu concordava muito contigo é que tem que haver geometrias variáveis de atribuição de competências e de atribuição de recursos, de facto, tendo em conta o que tu me acabaste de dizer, porque as realidades ao nível de freguesia podem ser enormemente diferentes, completamente diferentes. E, portanto, a própria lei das autarquias locais, né, e outras leis avulsas, mas a mais importante neste contexto da atribuição das competências é a lei das autarquias locais. A própria lei deveria ser revista no sentido de permitir um campo maior, dentro do que pode ser um catálogo vasto de competências, o perceber que pode haver geometrias variáveis e, portanto, porque, de facto, o que assistimos é de atribuição, portanto, dessas próprias competências. As nossas freguesias foram herdadas das paróquias, não é? Das paróquias. Sim, exatamente. Que é por isso que elas têm a imagem, a origem histórica disto tem a ver com as paróquias. E, de facto, quando se depois fez a lei autárquica, assume só essas regiões geográficas e depois certos, não é? Nesse orçamento é a população que tem. E, de facto, é uma forma de olhar para a autarquia, a chapa 5, como se costuma dizer, que é completamente ineficiente. E mesmo falando em termos históricos do que é a estrutura do poder local em Portugal, temos de ter uma realidade, por exemplo, a realidade do norte e centro do país era completamente diferente, dentro do que é o poder, completamente diferente do sul do país. Aliás, a dimensão paróquia era muito mais relevante e era exercido poder local ao nível paróquia, em particular no norte e centro do país. A dimensão concelho, mais associada até a poderes senhoriais e tal, era uma dimensão mais comum no sul do país. Mas pronto, depois a dado momento, quando se sentiu a necessidade, no século XIX, né, de uniformizar legalmente, por via legislativa, as questões do poder local, e percebendo que existia esta realidade muito variada em Portugal, decidiu-se manter as duas estruturas. Não é? Portanto, manter-se as paróquias, que passaram a ser freguesias, e manter-se os concelhos também. Não é? Mas, seguindo também esse ímpeto muito centralista, como tinha que estar tudo definida a regra esquadra, e segundo o mesmo padrão definido em Lisboa, espalhou-se estas figuras por todo o território. Há pouca flexibilidade aí. O que me leva à próxima pergunta, que é: deve um Partido Liberal tentar reformar o território ou manter a estrutura como está? Eu acho que dentro do que é a estrutura freguesias e concelhos, não vejo necessidade de mudança. Vejo necessidade de mudança assim do que é o quadro da lei das autarquias locais. Portanto, não vejo necessidade genérica, mas necessidade genérica de mudança dos mapas. Quanto ao quadro de competências e ao quadro também da atribuição de recursos, aí claramente há uma necessidade de mudança. Mas eu acrescento também uma oportunidade que um liberal pode ter, que é, na verdade, a estrutura mais próxima do cidadão prevista constitucionalmente e que poderá exercer poderes públicos se lhe forem delegados, não é freguesia, é uma coisa prevista nos artigos 263, 264 e 265 da Constituição, chamada Organização de Moradores. Portanto, está previsto, especialmente até que ele, enquanto freguesia, tem capacidade de descentralizar também, não é? Se o quiser ser. O problema é que esta figura da organização de moradores não está regulamentada, portanto não se sabe muito bem o que se pode fazer, mas está prevista constitucionalmente e está previsto que estas organizações de moradores podem exercer poderes delegados pelas freguesias. Mas, em primeiro lugar... Tens assim alguma ideia, por exemplo, do que farias com essa... Não, em primeiro lugar, eu teria que ter muitas mais competências, calhar que... para depois poder delegar. Está bem. Não, mas já não tens muitas, também não há muito para delegar. Há 2 ou 3 exemplos que posso dar que poderiam... Mas isto pode ser toda e qualquer coisa, não é verdade? Mas depois depende das características do teu território, das características também da organização, do tecido social e económico.
Mas, por exemplo, não vejo problema nenhum em delegar o que é a gestão da via pública no bairro da Vilarinha, que é um bairro que eu tenho lá, que é um bairro cuja estrutura viária é uma malha dentro daquele bairro, e eu não vejo porque não, então, delegar a gestão viária, portanto, a responsabilidade por tapar os buracos e por arranjar o passeio, nesta organização de dados. Claro que delegar, pressupõe também, é necessária a transferência dos recursos, não é? Para eles. Mas decidirem os timings e os preços, como querem as coisas resolvidas, não é? E, portanto, é por isso que, tipicamente, delegação corre sempre mal, porque quem delega nunca depois dá o respectivo envelope. Seguindo o raciocínio do início desta conversa, não era a junta que delegava nos moradores, são os moradores que não delegavam nas juntas de I stand corrected, tens toda a razão, é verdade. É uma correção muito importante, que sim, seriam a organização de moradores que clamaria para si, para o seu nível, não é? Uma competência que julgava que estaria ali melhor realizada. É verdade. Eu não tenho mais perguntas a fazer. Sim, com estas considerações, terminamos aqui os tópicos que queríamos trazer para o Tiago falar. Estamos aqui num ambiente agora de discussão livre, quem quiser trazer questões esteja à vontade. Certeza que há coisas que vos assaltam. Sim. Força. Confesso que há, como já lhe eu agradecer já ao que o tempo dispensou. Fui curioso disso sobre o cemitério, por acaso, que os avós sepultados na Foz, eu não sabia disso. Obrigado pela informação. A minha questão é sobre, de facto, um tema que me assola, como disse ali, já desde há muito tempo esta parte. Assolou-me na faculdade, quando eu entrei, tive a fazer pré-requisitos sobre isso e tive que escrever sobre isso. E acho que é um tema que tem sido uma espécie, mas na minha opinião, um elefante na sala da discussão política dos últimos 20 e tal anos, que é a regionalização. E sem querer fazer aqui uma pergunta muito esotérica em relação àquilo que fomos falando aqui, a minha questão, mais cirúrgica, digamos, reflete-se no seguinte: na opinião do Tiago, como é que as hesitações locais, no fundo, as aspirações locais, podem ser ou não garantidas com um regime regionalista, com uma estrutura regionalista em Portugal? E se sim, de que forma é que isso poderia ser organizado? Pronto, tema da regionalização. Pegando no que foi os primeiros momentos da nossa conversa, é subsidiariedade. Entendendo, como falámos, que ela deveria ser entendida, e então fazendo esse percurso, esse raciocínio, realmente percebemos que ali entre o município, aqui em Portugal, ali entre o município e o Estado Central, há um gato. E o Estado Central, ele próprio, sabe que há competências e tarefas e atribuições melhor desenvolvidas a um nível inferior ao central, a um nível regional. Tanto que tem CCDEs, tem direções regionais de tudo e mais alguma coisa. Não é? Portanto, factualmente, o próprio Estado Central, o nosso Estado Central centralista, percebe, para funcionar melhor, tem que ter este nível. Só claro, como centralista que é, não abdica de controlar esse nível, de ter a capacidade de nomeação, de ter a capacidade de afetação do orçamento, de ter a capacidade de definição das políticas desse nível. Mas então, como bons liberais, temos que exigir então, esse nível, tal como queremos validação democrática em todos os níveis da ação política, também devemos e queremos exigir um nível de responsabilização política àquele nível. Isto significa uma região que esteja democraticamente validada e escrutinada depois, não é? Pelos cidadãos. Não só no ato eleitoral, mas com todo o conjunto de atribuições que um cidadão pode ter de confrontar os atores políticos. Porque aí também esse nível, se toda a capacidade de ação, teria também toda a responsabilidade. Está certo? E portanto não podia culpar o poder do passo por esta ou aquela questão. E portanto sim, manifestamente há muita coisa que poderia estar a ser feita ao nível regional.
E então, se há, tem que haver o correspondente ator político. É o meu ponto de vista. Quanto ao argumento disto, será mais Estado? Não, do meu ponto de vista, até seria menos Estado, provavelmente. Porque, naturalmente, se criar região, está-se a eliminar todas aquelas estruturas que eu descrevi anteriormente. As direções regionais, as CCDs, os múltiplos serviços de nível regional que o Estado Central, neste momento, tem, mas relativamente aos quais o Estado Central teria que abdicar. E este é o grande problema. É por isso que eu vejo isto como uma luta difícil, mas uma luta que deve ser tida por qualquer liberal, é que temos, na prática, de forçar o Estado Central a abdicar de poder. E isto é muito difícil. Mas não haveria nesse cenário, e concordo contigo, de facto, o Estado já faz esse trabalho de regionalizar o território, mas alocar postos por controle deles próprios, mas não corremos o risco de fracionar o país culturalmente. Porque uma das coisas que nós assistimos aqui ao nosso lado da Espanha é que cada região de Espanha tenha, também culturalmente foi formada de forma diferente, existem movimentos independentistas. E nós já assistimos no passado em Portugal, na região autónoma da Madeira, essa intenção de nós aqui gerimos melhor, queremos sair do Estado português porque vocês limitam-nos à ação. Há esse risco de, imaginemos, num Portugal que esteja na região norte, centro, sul e Lisboa, seja o que for, que começa a haver uma distribuição de fundos e da própria iniciativa local, porque se continuar agarrado aos municípios e agarrado às freguesias, continua a sofrer das mesmas ineficiências e algumas regiões vão cair para trás de outras. E se essa concorrência entre elas começa a causar frações, não é? Quanto à questão nacional, digamos, essa é a grande diferença para a Espanha. A Espanha tem efetivamente diferentes nações. Associada a isso há uma componente de divisão regional e eles enfrentam esse problema, mas nós não temos manifestamente o problema de... Mas nós temos um bocado de divisão entre norte e sul, por exemplo. Sim, mas certo, mas eu não em nenhum cenário, a Madeira não fez, os Açores não fizeram, porque aqui, neste retângulo, é que alguém vai clamar independência. Temos uns pequenos sei, reinos que tentam. Temos uns pequenos reinos que tentam. Mas isso há de acontecer sempre. Há de sempre haver alguém que acha que o país devia ser outro. Não sei. Mas não vejo objetivamente um problema com esse espantalho de que iria partir do país. Porque também, vamos lá ver, o nível, se for atribuído a esse nível, o conjunto de competências e atribuições que de facto são ali melhor desenvolvidas, não haverá razão para se dizer que vocês não nos deixam fazer, não. A competência é sua, vocês podem fazer, agora têm a responsabilidade de o fazer. E eu não vejo nada negativo essa questão de concorrência entre regiões. Porque se, por exemplo, as regiões tiverem, por exemplo, a gestão do parque hospitalar, a gestão da política de saúde dentro da sua região, se for ao nível região que isto estiver, e portanto tiver o Ministério, a Administração Regional de Saúde do Norte, a poder aplicar as suas políticas e definir as suas políticas para o território, a Administração Regional do Centro a aplicar políticas diferentes. E se depois pudermos comparar quem está a ter melhores desempenhos, é um estímulo depois. Não é? Se, por exemplo, no contexto da pandemia, a Administração Regional de Saúde do Norte tivesse logo contratado com os privados e na Administração da Saúde do Alentejo não o tivessem feito, era depois interessante fazer um comparativo. Sim, o que falta de facto é um bocado discutir. Existindo isso, a questão é mesmo essa. É porque a pandemia, de facto, a nível hospitalar, organizaram-se melhor no Norte. Dentro do pequeníssimo campo de ação que tinham, a Administração Regional de Saúde conseguiu fazer melhor. Exatamente. Do pequeníssimo campo de ação que tinham. E, portanto, isto, se calhar, até um estímulo
para que se pratiquem melhores políticas. Até, pronto, e se experimente diferentes abordagens, modelos diferentes e perceber o que funciona. Porque depois também na prática, modelos diferentes podem funcionar bem num lado e não funcionar tão bem no outro. Portanto, também, aí tem que ser... É porque o sistema atual eu acho que é muito perverso. Que é, em Portugal basta ganhar 4 distritos para ter maioria. Se ganhasse os deputados todos, obviamente. Bastava eleger Porto, Lisboa, pelo menos era assim. Acho que é Braga e Setúbal, salvo erro. Se elegesse todos os deputados daí, o resto do país não contava. Tinha mais de 115 deputados. Portanto, também é muito... Sim, bate também no problema... É muito injusto. Aí estás a falar de uma questão paralela, não tem a ver com a Ou legislação, mas que é muito relevante, que é a reforma do sistema eleitoral, que também é... Mas eu acho que batem mesmo sem dúvida. Podia ser um modelo... Sim, batem os dois, porque de facto, primeiro precisamos do círculo nacional. É fundamental, acho que uma das coisas que a Iniciativa Liberal se tem debatido é por criar o círculo nacional, porque de facto existe uma boa porcentagem dos votos que não sabem para rigorosamente nada. E assim poderiam eleger alguns deputados. A outra, como o Tiago dizia bem, de facto, a generalização iria limitar um bocado esse problema. Mesmo que alguma centros populacionais elegessem mais deputados, na verdade a região continuava a ter certos poderes atribuídos que poderia não ser tão centralista como a região do lado. Não é? E até podem ter representantes depois no voto total. Sim, Mas depende do modelo da organização. Mas esse ponto que tocas, e não acho que não seja um ponto pouco relevante, o possível intento separatista de algumas regiões, caso isso viesse a acontecer. Mas a questão é, isso não estará mais ligado a uma descrença quase irreversível de que o Estado não vai cumprir o seu ónus, eu diria até o seu dever de desenvolver cada região da forma como deve desenvolver, em vez de uma espécie de assincronia cultural, digamos assim. Ou seja, isso não tem mais a ver com uma descrença com só o Estado do que propriamente com falta de identidade cultural. É que no nosso caso, por exemplo, não me parece verificar-se a gravidade de situações, a gravidade de clivagem de situações que existiu no País Basco, no passado, na Catalunha, no passado, e de forma recente também, com uma certa perseguição política que houve, por exemplo, da história, em relação a certos elementos do governo regional, etc. Portanto, não me parece que haja... Sim, porque historicamente nós de facto não temos reinos separados cá dentro. Não temos, não existe. Sim, aliás, eu estava a tentar fazer aqui um contraponto. Nós temos aqui uma ideia. Eu pensei que no Porto estamos a dizer que o Porto é uma nação. Mas e geralmente quando falamos do Porto, mas tem um sentido mais identitário, não é? Um sentido independentista. Claro. E já agora, a questão de que falavas, e concordo plenamente que há uma certa divisão norte-sul, embora eu penda mais para o norte, devo reconhecer que o coração é azul e branco, mas também se deve dizer que essa divisão foi muito propalada pelo desporto, pelo futebol, durante muito tempo. Não é? Mas não só, porque de facto há várias divisões, e o Tiago sabe bem disto, não é? Há primeiro o Estado Central e Lisboa, depois há Porto e Lisboa, depois há Litoral e Interior, e depois há Norte e Sul. Ou seja, no meio disto tudo, várias vezes as pessoas foram sentindo essa inequalidade que foi, e de facto, na altura, esse pequeno exemplo que estás a falar, que de facto estende-se ao longo de muitos anos, porque o Sr. Pinto da Costa dura também há muitos anos na frente de uma instituição com visibilidade, mas foi atrás dessas divisões que já existiam. E logicamente isso serve como pequeno exemplo. Digo um exemplo um bocadinho maior, e acho que todos nós temos pessoas conhecidas que tiveram que fazer a certa altura das suas vidas, é a questão das oportunidades de emprego também. Que manifestamente em Lisboa são muitíssimo maiores em algumas áreas e só agora. As instituições estão todas lá. Sim. Exato, é isso. Estão Mas nem é tanto, pronto, exato, no setor público é verdade, e mesmo no setor privado. Há no fundo essa atmosfera quase cultural. Mas aí tens o perverso, porque é que o setor privado também anda muito agarrado a Lisboa? Claro. Porque o setor público mete para lá muito dinheiro no discurso, e o setor privado tem que ir atrás onde pode haver o lucro, não é? Lisboa tem muito setor privado, mas tipicamente o setor privado é rentista. O setor privado cujo core business é negociar com o Estado, seja O setor exportador é mais do nosso. Sim, Indústria, tudo sempre foi. Indústria também sempre foi mais menor. Nós em Maia temos o maior parque industrial, como eu disse.
Sim, e mesmo com todos os ímpetos centralistas que acumulados ao longo de décadas, ainda é um tecido económico muito relevante, empresarial e social muito relevante e provavelmente capaz de tomar decisões do seu nível regional, não é? Possivelmente não, com certeza capaz. Eu acho que há um ponto dentro desta conversa, e é algo que nunca vai acontecer, ou dificilmente acontece no mundo, mas principalmente em Portugal, é separar a pessoa do profissional, da ideologia que ele tem, religiosa ou desportiva. E isso afeta-se muito no dia-a-dia do cidadão. Que é, eu vou tomar esta decisão porque sou da cor X, da religião B ou do clube C. E isso faz com que estas rivalidades cada vez se acentuem mais e a descentralização está lá porque faz parte, é preciso criar confusão para fazer com que a parte, em si, a opinião de cada um, eu digo que as pessoas não são verdadeiros profissionais. Vai decidir mediante aquilo que acha que é correto ou errado. E não porque não é que a parte, digamos, do clubismo, mas é a parte de que alguém lhe disse que se calhar aquilo era melhor ou aquilo era pior e a pessoa acaba por não desenvolver a sua opinião. E por isso é que eu digo que acho que nós, na iniciativa, devemos ter que apostar mesmo nessa parte de criar um ataque direto aos indecisos. Esses indecisos ou aqueles que estão acomodados. Eu tenho em casa 5 elementos e 2 deles já têm a obrigação de começar a votar, portanto, têm 18 anos. Isso são dos papéis. Opa, mas eu não sei, não percebo nada. Isso é que é bom. Essa é a primeira pergunta que eu faço. Não sabes? O que é que eu posso contar a ti? Eu não sei de nada. Que é o que eu disse quando entrei aqui e digo, sou novato, vamos a elas. E a questão mesmo é essa, apostarmos não naqueles que já têm não naqueles, isto é, não nos excluindo, dos que têm uma opinião formada, mas especialmente naqueles que não sabem ou aqueles que estão acomodados, porque todos nós sabemos que desde a primeira eleição livre em Portugal, quem é que geriu o país? E a única questão que eu digo às pessoas é, o que é que nós temos? O que é que podemos ter diferente? Vamos a eles. Então, se não sabem, se não arriscarmos, porque é que estamos a ter essa ideia de entre aspas, julgar sem dar a oportunidade? E por isso é que eu digo, essas rivalidades que existem norte, sul, leste, também concordo 1000% e o futebol veio ajudar, mas existe muito, dentro de mim, não é uma revolta, mas é um sentimento de merecemos mais, porque a gente olha para o produto que produzimos e as vantagens que temos sobre ele. E faz lembrar aquele lema de o funcionário bom e o funcionário mau. O funcionário que não faz nada não comete erros. Não comete erros é promovido. Porque não comete erros. Não, vamos valorizar. E como só este episódio foi uma coisa engraçada, tive um patrão que na altura havia um roubo de máquinas no local de trabalho. Ele disse, a partir de hoje, quando faltar outra máquina, vão pagar todos. Eu dei um passo em frente e disse, olha, a partir da manhã vou começar a roubar. Ele, o quê? Mas maluco? Sim. Então se eu vou pagar por algo que não fiz, vou começar a roubar. Portanto, temos que valorizar. E nós valorizamos muito, e acho que quando se fala no Norte, também tem essa grande parte de estamos a pagar para algo. Falamos agora na TAP. O que é que usamos? O que é que usamos? O que é que usamos? Não. O que é que somos tidos? O que é que somos tidos em conta? Não somos. Quem diz a TAP diz outras situações, outras empresas. Por isso é que eu digo, é um dos pontos que acho que parte da rivalidade tem a ver com essa parte da história. Mas acho que, e sou de acordo com a regionalização de uma forma eficiente para que cada um sim. Se temos 10 peças para arrumar, se tivermos aqui 3 pessoas, uma delas vai pegar em 4. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou olhar para o lado e digo, faz com que eu já venho já. Portanto, e isso faz com que as pessoas sejam obrigadas a produzir mais. E eu, se produzo mais, eu exijo mais. E esse me der responsabilidades. Eu costumo dizer, na brincadeira, que na minha profissão, eu sou canalizador e já tive bons projetos. Um deles foi a cadeia Santa Cruz do Bispo, das Senhoras. E eu costumo dizer, eu sou como o Cristiano Ronaldo. E
como o Mourinho. São duas pessoas para mim muito que têm este princípio, que é, quando me dão um projeto, uma responsabilidade para fazer, sou eu que digo o que é que eu quero. Se não me derem os meus mecanismos para trabalhar, não posso apresentar resultados. E por isso é que eu digo, acho que temos que trabalhar nesse sentido. Bom, estamos agora a falar mais de política nacional e sim, concordo em absoluto com o que tu foste dizendo, que temos conseguido mostrar um posicionamento diferente e, naturalmente, a dado momento, é impossível pensar que vamos converter quem já está convertido, não é? Mas há essa margem muito grande de pessoas que não estão aí a votar, não é? Portanto, alguma coisa se passa, não é? É sempre muito difícil também perceber o que é que sustenta a abstenção. São múltiplos fatores que podem explicar isto. Parte deles é, sem dúvida, essa questão da desilusão, do distanciamento, o do desconhecimento e de não querer saber, mas também porque sentem que não há nenhum retorno em qualquer capacidade de intervenção, com certeza. Mas pronto, isto é bastante complexo pensar o que estamos a fazer. E na verdade, enquanto partido, já fomos testando as formas de comunicar sobre as nossas ideias, mas torná-las também atrativas para novas pessoas que as queiram ouvir. Algumas resultaram, outras não. Acho que ainda estamos num processo de descoberta sobre como comunicar determinadas coisas. Temos uma nova liderança, atualmente está a tentar assumir um novo estilo, é natural que assim seja. Mas o que eu diria em termos gerais, e esta é uma atitude que temos vindo a desenvolver desde o início, é que temos que conseguir transmitir não só algumas propostas, e fomos fazendo algumas coisas, mas conseguir transmitir uma visão diferente para o país. Né? Como é que nós vamos contribuir para um país diferente? Isto pode-se fazer com metáforas, pode-se fazer com comparativos com outros países, e, portanto, diria que há várias formas de o fazer, algumas já as fomos testando em comunicação, outras, se calhar, temos que melhorar. Acima de tudo, se calhar, é não ter medo de arriscar em modos diferentes de comunicar e tentar buscar as pessoas. Porque isso, arriscando e testando de múltiplas formas, podemos falhar, como disseste, mas também é a forma de termos sucesso. E trazendo um bocado aquilo que estiveste a expor para a realidade local, não é? Existe um tipo de mensagem que a Iniciativa Liberal tem tido com sucesso, que funciona a nível macro, funciona a nível nacional. Não é? Mas depois, de facto, é preciso criar estas estruturas locais de gente ativa e interessada, não é? Que procure o que é que, a nível do município, vai interessar às pessoas e o que é que nós podemos desenvolver diferente. Porque uma coisa é garantida só sendo disruptivos é que conseguimos fazer algo melhor, porque está tudo demasiado acomodado. Como disseste bem, está tudo demasiado acomodado. Então, às vezes, é preciso um bocadinho disruptivo, não é? Ver o problema, ver uma solução, mas sem ter medo, não é? A tal iniciativa que falavas de aplicar algo que seja mais disruptivo. Porque só assim é que se vai quebrar com esta conformidade que existe. E tu falaste da questão dos clubismos. É verdade, não há muita coisa que não tinha que estava a dizer. É cultural. Não só tens os clubismos a nível desportivo, tens o clubismo a nível de política, que é terrível. Ou seja, as pessoas vão votar não. Às vezes até votam contra o que é que acreditam. Não desconhecem os programas. Exatamente, ou desconhecem a realidade. Eu acontecia, tinha engraçado, tinha uma amiga, lá está, falávamos da imagem norte-sul, isto é coisa a sul, e eles lá têm uma maneira culturalmente, só de facto identificam-se mais facilmente com a esquerda, com as ideias de esquerda. Tudo bem. Nós aqui no norte já vemos bem mais direito. Também tudo bem. É uma questão cultural. E ela dizia muitas vezes as queixas da vida dela a nível profissional, a nível de coisa, sempre a bater no ceguinho. E eu dizia, tu és liberal, não sabes, tu és liberal, sabes. E é quase extrema-esquerda permanentemente. Total clubismo, de identificar-se culturalmente.
apesar dos problemas e das soluções que estava a demonstrar, as soluções que eram propostas eram claramente liberais. Tanto é que agora tem trabalho com uma empresa americana. Pronto. Por uma razão, não é? Mas não se perde esse clubismo. E de facto é difícil, é muito difícil, não consegues transitar logo. Mas se permite agora, falando desse nível local, também o nível local é pelo menos uma oportunidade, porque é o nível onde mais facilmente pode ser exercido o escrutínio direito pelo cidadão. E vocês, enquanto membros ativos então da Iniciativa Liberal da Maia, é muito mais difícil estar a escrutinar os contratos assinados no Ministério do Ambiente, não é? Enquanto cidadão. Mas pronto, mas é que basta um daqueles para pagar 10 anos de corrupção autárquica, não é? Portanto, também depois quando se fala de... Porque também é um vetor de ataque normalmente ao poder local e ao argumento da legislação, né? A questão da corrupção, que há muito mais corrupção. Não há. Há muito mais... Escrutínio neste caso. Há muito mais atores políticos ao nível local, porque são muito mais estruturas. Naturalmente há corrupção, claro que sim, mas há, acima de tudo, uma capacidade de escrutínio muito mais direta. E reduz o impacto. É que não, entre o impacto nacional claro, e o municipal está uma clivagem. Mas quer dizer, mas que se num governo de 10 pessoas, se 2 são corruptos, são só 2, mas é 20% Não sei se há maior capacidade de escrutínio no poder local. Não sei se concordam com isso. Basta ver órgãos de comunicação social, pouco se interessam pelo poder local. Mas há órgãos de comunicação social da Maia. Sim. Não vejo, não me parece que. A nível de comunicação social é possível. Por acaso na Maia estamos bem servidos. Mas não acho que existe propriamente um escrutínio nesse. Mas a nível das. E depois acho que o poder local tem uma questão que é a área, nomeadamente da construção, que é onde é mais fácil, de facto, a questão da corrupção. Passa muito pelo poder local. As autorizações, há coisas que uma pessoa vê que é do arco. Mas como é que é possível? Mas aí é que está. A capacidade de escrutínio está aqui. Para existir uma obra tem que estar lá um placar com uma licença e com um período de autorização mais fácil para alguma forma. Se tu, enquanto cidadão, ou enquanto interessado até, queres o proprietário ao lado e queres perceber o que vai ser construído ali, tens sempre as possibilidades de escrutínio. Não estou a dizer que é fácil. Eu não estou a dizer que é isso. Eu estou a dizer se há atualmente. Eu acho que pode haver capacidade de. Mas existe. Não sei se existe tanto escrutínio. Existe, mas é preciso exercê-lo. Ou seja, lá está. Tu com as assembleias freguesias, as assembleias municipais, os orçamentos e as atas que estão, tu consegues ver praticamente tudo o que acontece. Ok? Agora, ao cidadão comum, normalmente tem que ultrapassar muitas barreiras para lá chegar. E o cidadão comum está a sair de manhã para ir trabalhar, volta à tarde, mas é evidente que um cidadão comum, até por mais ímpeto de cidadania que tenha, é objetivamente difícil. Mas isso também há vias de propor um escrutínio mais fácil, nomeadamente exigir que todas as atas e todas as assembleias estejam online, que os documentos mais relevantes estejam online. Já se fez. Que na verdade é uma obrigação das autarquias, mas a grande maioria não cumpre. Também nos falta muita literacia política, muita literacia financeira, muita literacia para a saúde em Portugal, que cada vez começar nas escolas e de base. E se não começarem, nós vamos mudar. Pronto, levantas um ponto interessante que é a questão de termos uma disciplina de cidadania Eu acho que se calhar vai ser mais agressiva a tocar na política. Há de facto muita pouca cultura política, literacia política em Portugal também, é verdade. É um problema também cultural e quase histórico de como evoluímos enquanto sociedade, mas isso de facto leva a que depois não haja exercício efetivo de escrutínio, porque grande parte das pessoas não está disponível, nem sabe como fazer. Mas os mecanismos estão aí, quer como cidadão, quer como um autarca eleito, por exemplo, e há várias formas de não só escrutinar algo, uma decisão que já foi tomada, mas estar a montante a escrutinar, a verificar ou até a intervir no processo de tomada de decisão. E até a nível da iniciativa liberal, pelo menos aqui na Maia, vamos tentar fazer isso.
é ver se conseguimos fechar a clivagem que existe entre um cidadão que não tem tempo para ver ou saber estas coisas e, de facto, as decisões do poder. Ou seja, arranjar a maneira de aproximar mais, seja com comunicação, seja de tentar envolver as pessoas no processo do que é que acontece. Mas isso tem que começar por nós primeiro. Ou seja, se nós próprios não nos conseguimos motivar a fazer esse processo, vai ser muito difícil convencer o cidadão que não tem zero interesse e zero tempo para isso. Sofre na mesma na pele as consequências, não é? Mas depois já é tarde demais. Normalmente as pessoas só deixam a obra feita. É que sim, construir aqui este mamarracho, não estava nada à espera. Mas na verdade, 5 ou 10 anos antes, já foi tomada a decisão, elaborado projeto, orçamentos, discussões em assembleias municipais, etc., que nunca se envolveram. E uma pessoa deve tentar fazer parte desse trabalho por eles e transmitir, que é para as pessoas comecem a se envolver mais, senão, de facto... Mas também não é fácil, é isso. Eu acho que está a facilitar uma questão de uma construção. O cidadão comum não é arquiteto para perceber se aquilo cumpre todos os regulamentos, se não cumpre. Portanto, há ali um manancial, uma parte que é um bocado opaca, que é difícil de... Sim, não se chega a esse pormenor, mas pelo menos tomar conhecimento é perfeitamente possível. Até porque eu acho que bate, acho que bate um bocadinho aquilo que estávamos a falar inicialmente, não é? De acharmos que existe um poder acima do outro. Eu acho que as pessoas, como têm essa crença, não é? Que falta de literacia política, depois até têm medo de questionar. Sim. É um bocado por aí. E isto, olha esta frase ainda. Vou dizê-la e depois também digo que eu costumo usar. É o Vicente Ferreira da Silva. O escrutínio começa na pergunta. Começa na questão, em fazer uma pergunta. O escrutínio começa aí e depois outra pergunta e outra, se a resposta não fosse satisfatória. Tiago, eu queria voltar só, como tocámos há pouco no assunto de saúde. Pronto, para mim é um assunto muito fraturante, porque trabalho todos os dias na área da saúde. Se, na opinião do Tiago, o poder local não devia fazer mais, ou seja, se, não tendo nós a liberdade de escolher onde é que eu posso ir, porque infelizmente não é acessível a todos, na minha opinião devemos poder começar por aí, mas não sendo isso possível, se o município não deveria ter aqui algum poder de gestão na saúde, na sua opinião. Deveria, quer dizer, pensando em algo execuível, não é? Podemos pensar na reforma total do sistema, mas pensando em algo execuível, já estão previstas questões de delegação de competências na área da saúde também, que é o último, será o último passo desta descentralização, será esse acompanhamento. Já estão previstas, mas manifestamente é preciso muito melhorar ali. E sim, acho que, por exemplo, ao nível municipal, a questão da gestão das clínicas e da rede de médicos de família faz todo sentido que esteja ali, não precisa de estar a ser decidido no Ministério de Lisboa. Não? Até pela própria articulação, claro, dos diferentes recursos do município. Exatamente. A descentralização não contempla essa questão. O que vai ser descentralizado de novo é a manutenção básica dos centros de saúde, dos espaços, mas e a gestão dos auxílios, a contratação de médicos, a definição das especialidades, por exemplo, que se querem ali, a definição dos horários, nada disso está nas mãos do Alguém decidiu que vai ter que ser feito a nível local, mas alguém já decidiu antes. Sim, agora é perverso, mas o LS também, que os hospitais não têm que estar a ter os centros de e, por exemplo, a questão de assegurar o médico de família a todos. Pode estar aqui. E depois o município pode optar fazer isso, não necessariamente tendo um funcionário público ali. Pode, por exemplo, contratualizado com um médico privado, ser médico de família de X municípios. Não é? Poderia fazer isto. E chegaríamos mais depressa a todos. Exatamente. Ou planear, dentro do que era a sua política de saúde local, a cobertura de dentistas também, não é? Que não temos no SNS, no momento. E por este andar vamos deixar de ter muitos. Mas pronto, isto implicaria uma delegação. Pronto, estamos a falar aqui da saúde de proximidade, digamos, e a saúde de prevenção. Não é? Claro que outros níveis de hospitais centrais, o nível adequado não seria o concelho, com certeza, mas seria possivelmente a região. Possivelmente. Mas nesse nível, de facto,
pronto, e já não falando do resto, de facto esta descentralização da saúde deveria ser muito mais ambiciosa nessa vertente e, naturalmente, com o correspondente envelope financeiro, que esse é que é o problema, que não bate certo com... E até ao nível da prevenção, eu acho que temos muito mais a fazer a nível do município, a nível local, do que propriamente desta forma que, está, que no fundo continua centralizada. Conseguimos apostar muito mais na prevenção e se calhar vinha o envelope, nós poupávamos recursos porque depois nos estávamos a tratar mais tarde. Claro que sim, porque a questão de porque é que também defendemos isto? Porque acreditamos mesmo e é demonstrado que é mais eficiente. As decisões são mais expeditas, mais eficientes, menos dispendiosas e mais flexíveis também, com melhor capacidade de se adaptar à realidade concreta. Tu hoje em dia tens um bocado de efeito perverso que se uma instituição de saúde, não é, com uma ação limitada estiver a ser pessimamente gerido, os profissionais lá estão completamente bloqueados. Porque muitas das vezes nem sequer se conseguem acionar o efeito de concorrência que poderia piorar a gestão até a nível local. E nós temos alguns exemplos aqui no Porto, não vou agora mencionar que é para ninguém se assustar, mas corre-se esse risco, não é, de se continuarmos dissociados, se continuarmos a deixar que os cidadãos se afastem, de criar problemas sérios e que depois é tarde demais. E nós já temos muitas pessoas que desistem, que migram e desistem. Mas é um problema grave que, de facto, se não começar a ser tratado, se estas coisas a nível local, pode ser problemático. Já assistimos um bocado, nestas greves que estamos a assistir, já são o início do problema. Tu estás por dentro, sabes que os problemas ainda são mais vastos e, se calhar, esta greve é o primeiro sinal de que algo pode estar-se a transformar num pesadelo autêntico. E eu sei que também tenho em casa um profissional de saúde e já estiveram muito mais longe de mandar tudo com o prejuízo dos cidadãos. Não é? E nós sabemos que a saúde em Portugal conta muitos votos. Há muitas pessoas que votam. Sim, é verdade. Aliás, muita desta maioria absoluta que assistimos agora é porque acham que o governo fez um excelente trabalho na gestão da pandemia. Pronto, não vamos por aí, porque é um tema muito mais diverso. E que, de facto, se não há essa tentativa de começar a gerir as competências e elas serem geridas como precisam ser geridas, não sei se vamos conseguir... Mas mesmo na estrutura que temos, já vou ter algumas experiências que demonstram que dar mais autonomia ou mais capacidade de gestão resulta. As PPPs, que depois funcionavam melhor, manifestamente, do que a gestão anterior. Há modelos nas unidades locais de saúde, há modelos de autonomia de gestão muito interessantes, às vezes a ser desenvolvidos. Só que houve um retrocesso geral desta estratégia. Mesmo no sistema atual que temos, já ainda era possível fazer coisas, mas mesmo essas foram perdidas e, portanto... Vamos aguardar novos capítulos. Mas também temos de trabalhar um bocadinho para eles. Sim, Não sei mas se alguém tem assim a mais... já há algumas juntas, e mesmo no Porto, eu sei que eu trabalho no Porto, eu sou dentista, sou médico dentista, e sei que algumas juntas têm uma ação social claramente com esta vertente de proporcionar aos seus utentes algo mais do que não é atribuído pelo Poder Central. E é curioso que não estou a particularizar, portanto, sei que alguns antes me referem que eu fui à junta e a junta até me ajudou a pagar a prótese ou que devia ser uma coisa eventualmente um bocadinho mais transversal. Aqui na Maia, sinceramente, não sei, não trabalho na Maia, mas não sei se mesmo se você ajudar com a complementação social é manifestamente uma das componentes mais importantes do trabalho na junta. Nós, em termos gerais, todas as juntas fazem isto, pelo menos as do Porto, sim, que tem uma complementação social que pode passar, por exemplo, para dar apoio a medicamentos. Sim. Mas vamos lá ver, isto é nós, enquanto autarquia, estamos a apanhar aquelas situações de emergência que
que saem fora de todas as restantes redes de apoio. Porque, na verdade, não está na nossa competência direta e nem sequer nos dão também os recursos para isso, não é? De fazer o apoio social. Há um aspecto em concreto do que é a ação social em termos gerais, em que as juntas têm um papel absolutamente essencial, que é o da identificação de casos. Mas não é suposto ser a junta depois que providencia os apoios. No atual quadro legal. No entanto, fazemos porque reconhece que, dentro do quadro geral de apoios atribuídos pelo Estado Central, há de facto ali franjas que não estão a ser cobertas ou há burocracias que não... E, portanto, alguém tem desesperadamente pagar a renda daquele mês, ou uma fatura da água, ou um medicamento. Há esse tipo de apoio que é suposto ser de emergência. E, na verdade, eu tenho muito orçamento, um orçamento bastante elevado dedicado a isso. Mas o que eu estou a verificar é que estou a usar o fundo para um fim que não deveria ser o dele, o de apoio esporádico a emergências, porque tem, tipicamente, se calhar, situações de permanentes, não é? de necessidade. Portanto, isto significa que o que era suposto ser o apoio social, seja por via das reformas, os subsídios e tal, não está a funcionar bem. Assim sendo, se calhar, este era um aspecto de delegação de competências que se calhar se poderia pensar, mas neste momento não temos, mas estamos a fazer a mesma. Claro. É isso. Mais alguma questão? Eu tenho. Pronto, damos por então esgotado o nosso tempo. Espero que tenham aproveitado e agradecer ao Natal. E obrigado também por estes momentos de interação, que é sempre também importante perceber. Aprende sempre um bocadinho, cada um destes casos que se ouve. Pronto, e esperamos contar convosco daqui a um mês, quem puder, não é? Onde vamos falar, já que aqui estávamos a falar no fim de saúde, vamos falar da sua saúde, não é? Que é o Plano de Sistema Universal para a Saúde da Iniciativa Liberal. Vamos trazer cá 2 médicos do partido, não é? O Pedro Pereira, não é? E o João Capita do Núcleo de Matosinhos. Vão subir um bocadinho de contraponto, mas vamos falar do diploma da sua saúde e pronto, vamos tentar fazer um evento semelhante a este. Vamos ver se conseguimos trazer um bocadinho mais pessoas, porque é um tema também bastante importante e espero-vos contar convosco. E obrigado. Obrigado. E boas férias.